O Congresso dos Estados Unidos aprovou uma taxa extra para a emissão do visto americano. A tarifa foi incluída em um pacote tributário sancionado por Donald Trump no início do mês. Turistas que desejam tirar o visto para viajar ao país vão precisar desembolsar mais $250, o equivalente a cerca de R$ 1.390. Ainda não foi esclarecido quando a taxa deve começar a ser cobrada e o valor ainda pode ser alterado pela Secretaria de Segurança Nacional. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas de 30% para a União Europeia e o México. A previsão é de que a nova taxa comece a valer em agosto. Trump justificou em uma carta ao presidente que o México ainda não fez o suficiente para proteger a fronteira entre os dois países contra o narcotráfico. O governo mexicano disse que está em negociação com os Estados Unidos. Sobre a União Europeia, Trump disse que não há uma relação comercial recíproca. Segundo dados do ano passado, o déficit comercial dos Estados Unidos com o bloco foi de 235 bilhões e 600 milhões de dólares. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que estão prontos para chegar a um acordo, mas não descarta retaliação proporcional para proteger os interesses do bloco europeu. Quem chega para fazer uma análise dessas notícias é o Vladimir Feijó, analista internacional, doutor em Direito Internacional e professor da Uni Arnaldo. Feijó, boa tarde. Obrigado por estar com a gente hoje aqui no Conexão Record News. Vamos começar falando aí pelo México, né? Como é que fica essa relação entre os dois países, Estados Unidos e o vizinho? Boa tarde, Jonathan. Pois é, o México foi um dos países que fez unilateralmente concessões aos Estados Unidos para, na mesa de negociação, mostrar uma boa vontade e evitar, assim, a aplicação dessas sobretarifas, mas ainda assim recebeu esses 30% de imposto, caso, de fato, entre em vigor a partir de 1º de agosto. Veja que o México, através da sua presidência, assumiu um gasto imenso, mandando 13 mil combatentes das suas forças policiais para a região de fronteira para tentar evitar a entrada de ilegais saídos do México para os Estados Unidos, mas ainda assim o Donald Trump considerou uma medida insuficiente. O México também passou a controlar muito mais a sua fronteira sul para evitar que pessoas a pé entrem no país e sigam, trafegando pelo México para tentar chegar aos Estados Unidos. Claro que essa é uma relação desigual, tanto em questão comercial quanto poderio militar, mas esses foram países, juntos do Canadá, que formaram uma área de livre comércio, ou seja, que ao longo de 20 anos trabalharam com a lógica de produtos, ou parte de produtos serem produzidos em um lugar e continuarem a produção em outro lugar, exatamente usufruindo de imposto baixo. Portanto, muda radicalmente o funcionamento da economia do México caso entre em vigor essa sobretaxa de 30%, que não existia. Como eu disse, o imposto era zero, no início do ano subiu para 10% e agora, se em 1º de agosto for para 30%, muda totalmente a possibilidade de funcionamento. E agora essa relação com a União Europeia, Feijó, você acha que de fato há uma possibilidade do bloco europeu aplicar alguma reciprocidade, em taxar também os Estados Unidos? Porque o que a gente tem visto até aqui é os países tentarem ser um pouco mais não reativos ao que o Trump tem anunciado, do ponto de vista de minimizar os impactos dessas tarifas aplicadas por ele. É uma estratégia de alguns países. A China retaliou proibindo exportação, o Canadá fazendo também uma campanha interna maciça para não se comprar produtos americanos, não fazer turismo dentro dos Estados Unidos, e essa postura agressiva também lhes rendeu sobretaxa, assim como países que fizeram concessão, que é o caso do México e da União Europeia, que adiou a aplicação das contramedidas, mas ainda assim tiveram essa sobretaxa. A Ursula von der Leyen, que é presidente do Conselho da União Europeia, disse que vai adiar mais uma vez para 1º de agosto as retaliações, mas está ali no gatilho com
21 bilhões de euros em dificuldade de comércio que os Estados Unidos vende para os europeus. Acontece que, no caso da União Europeia, a situação é um pouco mais tensa, Jonathan, porque ela acaba envolvendo outra discussão igualmente sensível para os dois lados, que é a relação com a Rússia e o custo de manutenção dos armamentos da OTAN e envio para a Ucrânia. Então, fica um pouco mais travado essas questões. Então, imagino que a União Europeia, por agora, realmente deve adiar as sanções com medo dos Estados Unidos rapidamente cortar os gastos militares, e os europeus que estavam planejando aumentar os gastos militares aos poucos até 2030 teriam que entrar no modo pânico e gastar muito dinheiro agora para substituir caso os americanos saiam do continente. Outra notícia que chega agora é que o ministro das Relações Exteriores da Itália disse que a União Europeia já preparou uma lista de tarifas sobre produtos norte-americanos caso os dois lados não cheguem aí a um acordo comercial. O bloco disse ontem que estenderia a suspensão de contramedidas das tarifas dos Estados Unidos até o início de agosto e continuaria pressionando por uma solução negociada. Segundo o ministro, o pacote de 21 bilhões de euros pode ser seguido por uma segunda onda de medidas, caso um acordo não seja fechado. Ele ainda acrescentou que estava confiante que as negociações podem avançar e que a meta deveria ser de tarifa zero, com o mercado aberto entre Canadá, Estados Unidos, México e Europa. É um exemplo de que, às vezes, a paciência termina e aí os países precisam, de alguma forma, também impor respeito e dizer que precisam, por outro lado, mostrar que os Estados Unidos também dependem deles, não é, Feijó? Isso, a chamada globalização, ela foi desenhada exatamente com essa lógica da interdependência, com dois objetivos. O primeiro, realmente reduzir o risco de uma guerra entre os países, já que são dependentes tanto em importação e exportação, mas o principal é o segundo efeito, permitir que o mercado se ajuste com a produção mais eficiente, permita a elevação do nível de renda de todo mundo, porque além de ser eficiente e ganhar melhores salários, os produtos seriam produzidos de maneira mais barata e, portanto, indiretamente também aumentaria a nossa capacidade, né, a nossa como ser humano, cidadão global, por assim dizer, de comprar e vender. E por mais que haja um desejo negociado e um desejo de livre comércio, toda nessa insistência do discurso protecionista, e em especial anunciar uma medida para começar daqui a alguma data, depois adiar essa data, gera muitas incertezas, optando, né, pela negociação, mas ainda assim o próprio mercado deixa de fazer alguns investimentos, abandona certas compras. Por exemplo, vou dar o caso do Brasil, né, que o anúncio foi feito com menos de 20 dias, que não é o suficiente do transporte chegar aos Estados Unidos. Então, alguns compradores falaram, não, nem quero, nem manda, porque se chegar aqui no dia 1º de agosto, se tiver essa tarifa, eu não vou ter dinheiro para pagar. E essa mesma coisa tem acontecido no mercado europeu e no mercado americano, que estão adiando opções tanto de investimento quanto de compra, exatamente por essa incerteza. Enquanto isso, a Coreia do Sul também tenta fechar um acordo comercial com os Estados Unidos e evitar taxas de 25% sobre as exportações. O principal representante comercial sul-coreano disse que pode ser possível fechar um acordo inicial dentro do prazo e sinalizou que Seul pode estar aberta a permitir aos Estados Unidos maior acesso aos mercados agrícolas. O ministro do Comércio disse que o país está tentando evitar tarifas injustas dos Estados Unidos sobre setores essenciais para a capacidade industrial, o que prejudicaria a cooperação entre os dois lados. O objetivo é conseguir um acordo provisório para depois seguir com as negociações detalhadas para um tratado mais amplo. Como é que é a relação entre Estados Unidos e Coreia do Sul, Feijó? É uma relação muito próxima desde a Segunda Guerra, em que a Península Coreana foi dividida, norte sobre influência soviética e sul sobre influência americana, no grande jogo geopolítico. Na década de 70, 80 e 90, a Coreia entrou junto do Japão num projeto americano mesmo, de expansão das suas empresas multinacionais, e se viu, de alguma forma, surpreendido em como os sul-coreanos se mostraram muito eficientes
eficientes e melhores até do que produtores americanos, ao ponto que, a partir da década de 90 e do ano 2000, muitas marcas coreanas hoje são consumidas em larga escala pelos Estados Unidos, o que dá à Coreia, por essa questão, capacidade inclusive de competir com as marcas japonesas, com marcas europeias e, no mundo mais recente, com as marcas chinesas. Se esse mercado americano for fechado aos sul-coreanos, né, por um imposto elevado, eles certamente vão buscar, assim como outros tantos têm buscado, a diversificação da pauta ao ponto de substituir pelo menos boa parte do mercado americano. Veja, os europeus estão abertos, certamente negociariam bem com os sul-coreanos, eles estão em conversas avançadas com a Associação de Livre Comércio do Sudeste Asiático, a ASEAN mais 3, e esse bloco também já está querendo conversar com o Mercosul, já pensando mesmo, se o mundo se fechar por causa do protecionismo americano, novas alternativas virão dessa relação. Então, para resumir, a relação é boa, Jonathan, mas ela está sendo revisitada para não ficar uma relação de dependência e a economia sul-coreana não ficar esmagada simplesmente por mudança de espírito do chefe dos Estados Unidos. Exatamente, é o mesmo que acontece hoje com várias outras nações importantes que sofreram aí a aplicação de tarifas por parte dos Estados Unidos. Agora, outra nação que pode azedar ainda mais a relação com os Estados Unidos é a Rússia, e vem dessa notícia que nós vamos trazer aqui agora, porque o presidente Donald Trump anunciou hoje que pretende aplicar um pacote de tarifas severas a Moscou caso o governo de Putin não alcance um acordo de paz com a Ucrânia em um prazo de 50 dias. O anúncio foi feito durante um encontro com o chefe da OTAN, o Mark Rutte, na Casa Branca. Trump afirmou que o valor das taxas será de cerca de 100% em cima dos valores atuais, caso não aconteça um cessar-fogo. Trump também confirmou que os Estados Unidos vão enviar armas para a Ucrânia. O acordo marca o retorno da ajuda do país a Kiev, que tinha sido interrompida no início do mês. O republicano tem se demonstrado cada vez mais descontente com Vladimir Putin pelo impasse na guerra. Ontem, o presidente americano voltou a fazer críticas aos bombardeios comandados sob a liderança de Putin. Surpreende, Feijó, esse anúncio de Trump podendo taxar aí a Rússia em até 100%? Bem, surpreende porque a Rússia já é o país mais sancionado do mundo, em especial as sanções são unilaterais, isso significa que não foram aprovadas na ONU ou na OMC, simplesmente por países, e os Estados Unidos, em especial, usa as chamadas sanções secundárias, pune também países que comercializam com a Rússia, fazendo realmente as dificuldades. Porém, é um anúncio sem efeito prático, Jonathan, porque o comércio entre Estados Unidos e Rússia, que em 2021 era de 36 bilhões, no ano de 2024 caiu para menos de 10% do que isso, 3,5 bilhões. E no ano de 2025 o comércio já anda reduzido. Portanto, impor imposto para produtos russos vendidos para os Estados Unidos, que já são em baixo volume, não vão fazer impacto muito grande. Dois setores, os americanos conseguem comprar de outros países se tiverem dispostos. O caso de fertilizantes. Mas aí é o mesmo caso de que alguns brasileiros reclamam da relação com o Irã, ou da Arábia Saudita, ou do Omã, ditaduras, monarquias absolutistas, que oferecem esse produto. Tem que saber que se os Estados Unidos estaria disposto. Metais também tem alguma concorrência. Agora, o terceiro produto, que é o que os americanos mais importam dos russos, que é material radioativo, combustível nuclear, os americanos não têm alternativa de compra e simplesmente seriam obrigados a pagar mais caro por esse produto, correndo o perigo de ter que fechar os investimentos ou mesmo o funcionamento de algumas usinas nucleares, exatamente pela inviabilidade econômica. Agora, o presidente dos Estados Unidos, inclusive, se encontrou hoje com o secretário-geral da OTAN na Casa Branca. Como eu disse há pouco, a reunião acontece em meio a negociações em torno da venda de mísseis Patriot, que serão usados pela Ucrânia. Os equipamentos serão fornecidos pelos Estados Unidos, mas custeados e entregues a Kiev pela Aliança Militar. Segundo Trump, o armamento militar é muito sofisticado e vai ajudar a Ucrânia a se proteger da ofensiva à Rússia. E enquanto isso, o presidente ucraniano recebeu o enviado especial dos Estados Unidos na capital Kiev. O objetivo da reunião era discutir o reforço das defesas aéreas da Ucrânia e a compra de armas por Kiev com a ajuda europeia.
Segundo Zelensky, eles também falaram sobre novas sanções contra a Rússia e aliados de Moscou. Um alerta de ataque aéreo foi emitido em Kiev logo após a reunião. Feijó, se a gente fizer aí um catado dessas notícias de ajuda para a Ucrânia, com certeza deixa o presidente ucraniano um pouco mais aliviado em meio aos últimos dias em que se falava que essa ajuda seria cortada, por exemplo. Isso, pelo menos do lado americano, parece que é a mesma coisa, John. Está condicionado aos europeus levantarem as contas. O Donald Trump, saindo do avião presidencial, voltou a repetir uma mentira dita no discurso ao Congresso americano, lá em abril, que os Estados Unidos já gastou 350 bilhões de dólares com essa guerra na Ucrânia, quando não passou de mais de 120 bilhões, já que é um dinheiro imenso, mas ainda assim é um terço do que o Donald Trump anuncia, e que agora não pode ficar com esse custo e, portanto, está tentando empurrar para o colo europeu esse pagamento, ou mesmo para a Ucrânia. Ele falou pouco sobre essa possibilidade da Ucrânia pagar, porque, para quem acompanha o noticiário internacional, deve se lembrar que no mês de maio a Ucrânia assinou com os Estados Unidos um acordo de futuras concessões de exploração de terras raras e outros minerais, mas parte dessas áreas em que seria explorada, a Rússia tomou no final de junho e, portanto, hoje estaria inviabilizado o pagamento dessa forma. Então, a Ucrânia, que precisa desesperadamente de um sistema antimísseis, porque a Rússia, nas últimas semanas, tem lançado uma média de 500 drones todo dia e 10 mísseis balísticos, vê muitas de suas instalações militares e até indústrias sendo destruídas a cada dia. E aceleradamente precisa reforçar o seu sistema de defesa se tem qualquer chance de continuar fazendo alguma defesa diante ao que os analistas europeus já têm chamado a lava russa, que lenta e progressivamente vai abocanhando pedacinho em pedacinho do território ucraniano. É isso. E os ministros das Relações Exteriores da Rússia e China se encontraram ontem em Pequim. Eles discutiram a relação dos países com os Estados Unidos e as perspectivas para o fim da guerra na Ucrânia. Segundo o comunicado conjunto, os representantes enfatizaram a importância de fortalecer a coordenação estreita entre os dois países no âmbito internacional, incluindo as Nações Unidas e o Conselho de Segurança. De acordo com a China, o contato próximo entre os dois países tinha como objetivo promover o desenvolvimento e a revitalização um do outro e responder conjuntamente aos desafios. Pequim descreveu a Rússia como a relação mais estável e valiosa estrategicamente. Os lados também falaram sobre a Península Coreana, a questão nuclear iraniana e a guerra na faixa de Gaza. Essa amizade não surpreende a muita gente não, né, Feijó? A gente tem visto aí que essa relação entre os dois países tem se fortalecido a cada dia. Sim, as economias da China e da Rússia estão se integrando. Os seus projetos de investimento terrestre e naval foram coordenados para se complementarem. Porém, sobre a perspectiva militar, essa é uma aliança que anda patinando. Diplomaticamente, a China apoia a Rússia e trabalham junto numa série de entidades multilaterais, do G20 aos BRICS, a Sociedade de Cooperação de Xangai, e vira e mexe, um aplaude o outro dentro do Conselho de Segurança. Porém, Jonathan, sobre o aspecto do conflito com a Ucrânia, a China é crítica à Rússia, não apoia política de agressão, mas ao mesmo tempo critica a Ucrânia pela postura preconceituosa de ter barrado a língua russa do funcionamento da Ucrânia, que era o que funcionava nas décadas anteriores, ter empregado batalhão Azov com claras características xenofóbicas para soltar contra a população falante de russo e, portanto, a Rússia não tem conseguido armas letais da indústria chinesa, mas obtém alguns outros mecanismos que o Ocidente bloqueou da Rússia, por exemplo, a venda de microchips, que favorece a Rússia produzir armamento e sustentar o seu embate com a Ucrânia e, eventualmente, o embate contra a OTAN. E se, de fato, houver essa
essa contínua aproximação da OTAN, não só contra a invasão russa, mas, quem sabe, direcionada para as ambições chinesas ali, talvez em Taiwan e no Mar do Sul da China, aí é de se esperar que essa proximidade militar venha a acontecer e não apenas a parte, né, de integração econômica e apoio diplomático aqui ou acolá. Feijó, obrigado, viu, pela participação com a gente hoje aqui. Fizemos um super giro pelas principais notícias do que acontece aí pelo mundo. Seguimos de olho. Boa tarde, boa semana para você. Abraço, bom trabalho.